Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para você que tem interesse em saber um pouco mais sobre a capital portuguesa. Afinal, você conhece mesmo Lisboa? Eu sou a Fabiane Paz, a jornalista aqui no canal Nacionalidade Portuguesa e te convido a continuar aqui comigo para saber tudo o que você precisa sobre os principais aspectos da cidade. Já aproveita e segue a página para estar sempre atualizado dos nossos conteúdos. São mais de 20 séculos de história que enriquecem a experiência, tanto para quem visita, quanto para quem decide fazer morada nela, que é a maior cidade do país. Se para nós brasileiros as referências sobre Lisboa se relacionam com a partida dos primeiros portugueses rumo ao outro lado do Atlântico, é preciso dizer que muita coisa aconteceu por aqui antes das expedições marítimas adentrarem o Rio Tejo e explorarem o mundo mar afora. A cidade foi habitada por fenícios, gregos, romanos e mouros. Um dos grandes marcos temporais foi em 1147, quando Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, liderou a conquista do território. Poucas décadas depois, foi intitulada capital do país. A vocação para as trocas comerciais marcou o surgimento e a consolidação da cidade, que logo virou o cais de partida das naus e caravelas que seguiram rumo ao Oriente e ao Ocidente. Com a derrubada da monarquia em 1910, a cidade seguiu como centro político e administrativo. E em 1974 foi palco para a Revolução dos Cravos, momento emblemático da história portuguesa que pôs fim ao regime ditatorial. Nas últimas décadas, a cidade aparece como um centro econômico, turístico e cultural europeu. Hoje, a cidade virou um reduto cosmopolita. São quase 560 mil habitantes só na cidade, sem considerar a região metropolitana. E claro, proporcionalmente ao seu tamanho, é a cidade portuguesa que mais concentra brasileiros. Conforme as últimas estimativas feitas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, já são quase 80 mil brasileiros residindo legalmente na capital. A cidade das Sete Colinas, como é conhecida, se distribui num misto de ladeiras que levam a vistas privilegiadas. E à beira do Rio Tejo, onde as subidas e descidas dão uma trégua para explorar a ligação da cidade com o mar, que foi desde o princípio e continua muito forte até hoje. Além disso, dá para destacar as áreas verdes, com diversos parques urbanos, entre eles o Parque Florestal de Monsanto, um dos maiores da Europa, com quase 1.000 hectares. Viver em Lisboa é experimentar de um clima bastante favorável e se a gente comparar aí com as outras capitais europeias. A ligação com o oceano faz com que as condições climáticas sejam menos extremas, especialmente para o frio. No balanço anual, dá para dizer que as temperaturas variam entre 8 e 29 graus. Claro que os dias de verão, mais intensos, podem ter aí seus momentos acima dos 34, 35 graus, mas são pontuais. No inverno, nada de neve na capital. A estação costuma sim ser mais chuvosa, mas a parte boa é que as temperaturas dificilmente baixam dos 5 graus. A capital é o principal destino turístico do país. São entre 30 e 40 mil visitantes por dia, conforme a Câmara Municipal de Lisboa. Muita gente, não é mesmo? Todo esse volume de turistas representa uma fatia importantíssima da economia da capital, em torno de 20%. E lugares para visitar tem para todos os gostos. A Torre de Belém é um dos grandes símbolos da cidade, erguida no século XVI como uma estrutura de defesa, está hoje entre os pontos mais visitados de Lisboa. Pertinho dela, o Padrão dos Descobrimentos, que carrega algumas das figuras importantes da época da expansão marítima. Ainda na região de Belém, o imponente Mosteiro dos Jerônimos, erguido para celebrar a volta de Vasco da Gama das Índias. E diz a lenda, pode ter sido a origem da receita dos famosos pastéis de Belém. Já no centro da cidade, a beleza de uma das maiores praças da Europa, a Praça do Comércio e o Arco da Rua Augusta. E do alto da colina, o Castelo de São Jorge, importante estrutura na época em que a capital estava sob domínio islâmico. Foi moradia para a família real e hoje é uma das paradas obrigatórias para quem quer conhecer um pouco mais da história da cidade, contemplando uma das suas vistas mais bonitas. O castelo, aliás, fica localizado no bairro mais antigo da cidade, Alfama, um dos mais tradicionais e turísticos.
Coladinho nele fica o bairro da Graça, outra região que preserva alguns espaços e um estilo de vida bem lisboeta. A capital é organizada em 24 freguesias, que é a nomenclatura equivalente aos bairros no Brasil. Ainda na região ficam alguns dos bairros mais conhecidos, como a Baixa Chiado, o Bairro Alto, o Príncipe Real e o Bairro da Estrela. Mas a cidade hoje já está bem espalhada e as facilidades, os comércios e os transportes permitem viver em freguesias mais afastadas com mais tranquilidade, mas sem perder qualidade de vida. O transporte público, aliás, é um serviço que funciona bem em Lisboa. A cidade é suprida por diferentes modais que vão desde o metrô até os autocarros, que são os ônibus, os comboios, que são os trens, além das ligações fluviais que facilitam os traslados para a margem sul do Rio Tejo. Também dá para utilizar os serviços de bicicletas convencionais e elétricas, que têm estações espalhadas por boa parte da cidade e que recentemente foram incluídas no passe de transporte coletivo. Para quem quer saber como funciona, dá para utilizar os transportes pagando bilhetes individuais que variam de preço dependendo do transporte. Para o metrô, por exemplo, uma viagem custa R$ 1,65. Para quem utiliza os transportes com frequência, a melhor alternativa é fazer o passe mensal, que custa €30 para Lisboa e €40 para a região metropolitana. Com o passe dá para utilizar autocarro, metrô, comboios, barcos e as bicicletas ilimitadamente dentro do mês contratado. A capital também possui boas ligações com o interior do país, dá para chegar nas principais cidades de comboio ou utilizar as linhas de autocarro intermunicipais. Um quesito importante para quem cogita viver em Lisboa, principalmente quando isso implica uma mudança com a família, por exemplo, é a educação. A cidade é um dos polos educacionais do país, com quase 400 escolas que atendem desde o pré-escolar até o ensino secundário, que é o equivalente ao ensino médio. Uma curiosidade é que atualmente o número de escolas particulares é maior do que o de unidades públicas. O mesmo vale para as universidades. São mais de 30 instituições de ensino superior na capital, com destaque para algumas que aparecem nos rankings internacionais de qualidade de ensino, como a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa, o Instituto Superior Técnico e a Universidade Católica. Para quem quer saber um pouco melhor sobre a economia e o mercado de trabalho na maior cidade do país, trata-se da cidade mais relevante em se tratando de economia. Se a gente considerar a região metropolitana de Lisboa, estamos falando de 36% do PIB nacional e de 1/3 de todos os postos de trabalho do país. Então, se a ideia é buscar quantidade e variedade de vagas de emprego, a capital é sim o principal destino. Os setores relacionados ao turismo são os que representam mais para a economia. Entram aí o comércio, os transportes, a restauração, que é a parte de restaurantes, e os alojamentos. Juntas, essas atividades representam 28% da economia lisboeta. Outros setores tradicionais, como indústria e administração pública, também são relevantes. E nos últimos anos, a economia criativa também tem atraído cada vez mais negócios e trabalhadores, com o ramo da tecnologia da informação e os nômades digitais, que consideram a cidade como um dos melhores destinos do mundo para quem trabalha remotamente. A capital também é um importante polo empreendedor, reúne mais de 354 mil empresas nos mais diversos setores. E aí, gostou de saber mais sobre a capital portuguesa? No blog Nacionalidade Portuguesa você encontra outros materiais sobre viver em Lisboa, incluindo detalhes como o custo de vida e os principais atrativos da cidade. Não esquece de deixar sua impressão no vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima!